Bem, aqui vai ser o último vídeo teórico, e depois só mais um de exercícios, a não ser os propostos, né? Olha lá, gente, a última parte vai ser essa parte importantíssima. Aposto pelo menos duas questões sobre o conceito de território, o conceito de Estado, o conceito de nação. Então, muita atenção para isso aqui, tá? Olha lá, quando alguém compra um terreno, compra um lote de terra, o que que a pessoa faz? Ela coloca um muro e marca o espaço. Olha, esse espaço aqui dentro do muro, dentro da cerca, é meu. Agora, e quando é um país? Como é que você vai construir um muro cercando todo um país? Não dá, né? Não é possível. Assim, por esse motivo, como não é possível construir um muro, a separação de um país do outro, ela é feita por limites naturais e limites artificiais, né? Limites naturais são aqueles fenômenos da natureza, um rio, um lago, uma montanha, então um destiladeiro, são fenômenos naturais, né? Agora, os limites artificiais são aqueles construídos pelo ser humano. Pode ser estrada, pode ser um marco colocado no solo, pode ser um muro, uma parte, claro, não vai cercar o país todo, mas uma parte pode ter um muro, pode ter uma linha imaginária que os seres humanos pegam as coordenadas geográficas e traçam uma linha imaginária que vai dividir os países. Agora, reparem só, esses limites marcam as fronteiras entre os países. E aqui vem a primeira distinção que você precisa ter atenção, porque vai ser cobrada de vocês, tá? Fronteira é a faixa do território que está ao longo da linha limite aqui, da linha limite. Tá? Então, fronteira é uma faixa de território. Presta atenção. Limite é uma linha. Fronteira é uma faixa de território ao longo dessa linha. O limite marca aqui termina um país, aqui começa o outro. Já a fronteira é uma faixa de território que vai ao longo dessa linha. Então, não esqueçam. Limite é uma linha que marca onde termina um país, onde começa outro. Fronteira é uma faixa de território ao longo dessa linha. Por falar em território, território é o terreno, é o lote de terra, né? Território é a porção do espaço geográfico onde um povo ele tem autonomia e soberania para fazer o que quiser, eleger o seu governo e se governar. Esse território ele é resultado das ações humanas, né? Nas discussões políticas, nas relações de poder, nas guerras por território. Então, o território, que é a porção do espaço que o povo tem autonomia, tem soberania, é resultado da ação humana. Em cada território existe um Estado. O que é o Estado? Estados são as instituições que organizam e administram esse território. Né? No nosso caso, o Estado é formado pela Câmara dos Deputados, pela Presidência da República, pelo Poder Judiciário, pelos tribunais, pelas Assembleias Legislativas. Esse é o Estado, é um conjunto de instituições que se organizam para administrar o território. E todo Estado, em geral, tem um conjunto de leis. Né? No caso de um país, quem deve administrar esse território, que tem responsabilidade por administrar esse território, é o governo. O governo é o representante do povo. Olha só um detalhe. O Brasil faz fronteira com quase todos os outros países da América do Sul. Ele só não faz com o Equador e com o Chile. E isso facilita que ele tenha negócios comerciais, que ele faça blocos de parceria com os outros países, como é o caso do Mercosul, que tem a Argentina, tem o Paraguai, etc. Tá? Dentro do território, o povo tem as mesmas características históricas, culturais, religiosas, ou seja, o povo tem a mesma cultura, uma identidade cultural. Por exemplo, nós aqui no nosso caso, em todo o território do Brasil, o povo todo fala a língua portuguesa. O povo todo foi formado por uma mistura de portugueses com japoneses, com indígenas, espanhóis, holandeses, árabes, etc., franceses e por aí vai. Né? Então, essa mistura toda gerou uma identidade cultural. A língua que a gente fala aqui em Manaus, aqui no norte, é a mesma que se fala lá no Rio Grande do Sul. Muda um pouco o sotaque, mas é a mesma língua, a gente consegue se entender.
Essa identidade cultural, ou seja, essa cultura comum, isso é chamado de nação. Então, olha lá, o que marca uma nação é a unidade cultural. Se eu colocar no mesmo território povos que têm culturas completamente diferentes, isso não forma uma nação, tá? A nação, então, é marcada por uma unidade, uma uniformidade cultural. Todo aquele povo que está ali tem essa mesma identidade cultural, tá? Então, toda vez que a gente fala em nação, olha aqui, isso significa um povo que tem características culturais comuns, e esse povo tem poder sobre aquele território que é reconhecido pela comunidade internacional, que é reconhecido pelos outros países. Os outros países reconhecem que o território que a gente ocupa, o Brasil, é um território pertencente ao nosso povo, tá? Algumas nações surgiram de modo pacífico. O Brasil nunca entrou em guerra com, sei lá, com o Peru, por exemplo, para definir território. O Brasil não entrou em guerra com a Argentina para definir qual era o território. Mas nem sempre é assim, né? Alguns territórios, eles surgem às custas de guerra. Dois povos acham que são donos daquele território e eles vão entrar em guerra para decidir quem é o dono. Oi? E a guerra do Paraguai? Eu falei Argentina. Nós não entramos em guerra com a Argentina. Na Guerra do Paraguai, nós entramos em guerra, sim, né? Mas não foi especificamente por território, não, acho que foi por comércio, tá? Mas, de qualquer modo, sim, já teve guerra por território, né? Ou quase guerra, né? O Acre, na verdade, é território da Bolívia, e houve um começo de conflito entre o Brasil e a Bolívia, o Brasil acabou pagando para ficar com o território do Acre, aí foi o contrato, né? Mas, de modo geral, foi pacífico, o Brasil pagou e ficou com um pedaço do território, né? Bem, ainda hoje, nos dias de hoje, existem povos que lutam para definir onde é o território, onde é que começa um, onde é que começa outro. Por exemplo, lá na Palestina, esse é o conflito mais famoso do mundo, né? Na Palestina, os palestinos e os israelenses ainda lutam para controlar o território. Em outros países, é muito comum ter uma vigilância constante na fronteira para controlar o tráfego de pessoas, a imigração ilegal, o tráfico de drogas e de armas. Por exemplo, né? Todo mundo já viu isso em filme, está nos jornais todo dia. Nos Estados Unidos, existem milhares de imigrantes ilegais e pessoas que tentam ir para lá de modo ilegal. Essas pessoas tentam atravessar a fronteira de modo clandestino e muitas vezes morrem, né? Agora, por que alguém faz isso e se arrisca a morrer? Porque essas pessoas geralmente estão em situação difícil no seu país de origem e elas estão querendo melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. No Brasil também existem milhares de imigrantes ilegais. Olha, nós temos aqui imigrantes legais. Esse povo que veio da Venezuela, que está cheio aqui em Manaus, por exemplo, esse povo é legal, foi autorizado que eles viessem para cá. Mas tem muitos imigrantes ilegais. Em São Paulo, por exemplo, você encontra muitos imigrantes ilegais que ficam em locais clandestinos que vieram principalmente da Bolívia ou da China. Tá? Olha aqui, isso aqui é um muro que separa dois territórios. Está aqui, olha. Muro construído. Eu coloquei aqui porque talvez apareça na porra de vocês. Muro que está sendo construído ainda no Estado de Israel, chamado de Muro da Cisjordânia. Quando ele estiver terminado, ele vai ter 760 quilômetros de comprimento. É muito muro. E 8 metros de altura. Imagine a quantidade que vai ser gasta de concreto, de material, de gente trabalhando para fazer esse muro, que é apenas para separar dois povos, né? É para separar os israelenses dos palestinos, né? Então, Muro da Cisjordânia. Preste atenção nessa figura, porque talvez apareça na sua prova. E aí, vamos para os últimos exercícios de aprendizagem.